Olá pessoal, sou o Renan do Reportei. Eu comecei minha carreira como social media e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que dá para fazer como social media, o que é essa profissão em si e como que você pode ganhar dinheiro sendo um social media. Eu pessoalmente comecei em 2010 como social media. Na época eu montei uma agência de mídia social que é a Edialog. Existe até hoje. Hoje ela não é mais uma agência de mídia social, apesar de ser um serviço que ela proporciona. Mas eu comecei lá atrás fazendo as redes sociais de várias empresas, né? Era o meu trabalho, era como a gente começou a nossa agência. Na época, para você ter uma ideia, a gente fazia mídia social no Facebook, que estava começando a crescer aqui no Brasil, mas a rede social mais importante era o Orkut. Então a gente era social media no Orkut, para você ter uma ideia. De lá para cá, essa profissão evoluiu bastante. A gente sabe que hoje o social media é um profissional que tem várias facetas, né? Tem várias maneiras de você ganhar dinheiro sendo social media e sim, dá para ganhar dinheiro sendo social media, dá para ter agência, dá para prestar serviço como freelancer, tem muita oportunidade nesse mercado. Mas afinal, o que é esse tal de social media? Basicamente, a gente fala social media, aquela pessoa que cuida de mídia social, aquela pessoa que desenvolve a estratégia e que executa. Muitas vezes ela pode ficar só em uma dessas etapas. Eu vou falar das etapas que compõem o trabalho de social media, por exemplo, o planejamento. A pessoa pode vender só o planejamento, mas ela também pode vender a execução, ela pode monitorar as redes sociais. É muito comum a gente ter social media que começa com negócios locais, né? São negócios ali da vizinhança que precisam ter uma mídia social. Então, geralmente é assim que a maioria dos social medias compensam na profissão. Mas tem várias maneiras de se desenvolver nesse mercado. Antes de eu mostrar em detalhe o que faz o social media, eu queria destacar uma coisa. Social media não é só a pessoa que vai se preocupar em fazer um post bonito. Hoje, o social media ele tem que estar preparado e preocupado com o impacto daquilo que é colocado na rede social no negócio do cliente, né? Se você faz uma rede social e ela não tem engajamento, não tem crescimento, isso não funciona. Então, cada vez mais, pessoas de mídia social buscam outras habilidades, como, por exemplo, a parte de anúncios. Uma coisa muito importante, gente, que eu acho fundamental você entender é quando você vai trabalhar a mídia social de um cliente, certifique-se que você realmente trabalha a mídia social até para você mesmo, tá? É muito importante conhecer mídia social, é muito importante testar novas coisas, é experimentar. Eu vejo social media que não posta na própria rede social ou que não tem um blog, uma rede social, um Instagram para testar ideias. Isso não é legal, porque como você vai poder criar e ser uma referência em conteúdo se você não aplica isso para o seu próprio negócio? É muito difícil. Então, é comum empresas também contratarem social media que não conseguem viralizar nada, que nunca conseguiram ter um perfil de destaque. Isso geralmente se deve à inexperiência dessa pessoa que trabalha com mídia social. Então, é preciso praticar como tudo na vida e mídia social não é diferente. Mas vamos lá, vamos às etapas do trabalho de um profissional de mídia social. A primeira etapa é a etapa de planejamento. Então hoje já tem profissionais que vendem planejamento de mídia social somente. Eles planejam como vai ser a estrutura, planejam as pautas, planejam as redes sociais e entregam para que o cliente possa executar. Isso é muito comum, por exemplo, em negócios pequenos, onde você não tem como cobrar uma recorrência de estar lá todo dia criando conteúdo para o cliente, mas que o cliente precisa de uma orientação para ele seguir com a mídia social e depois você pode fazer apenas uma orientação do planejamento. Então tem muita gente que vende planejamento, já vi vender planejamento por 10, 15, 20 mil reais para uma empresa, para que a empresa possa executar. Mas cabe ao social media reunir ferramentas para fazer um bom planejamento. E para isso tem muito material legal na internet e eu vou recomendar uma super parceira do Reportei, que é a Rejane Toigo. Ela tem uma rede social que é @Rejane Toigo. Ela ensina como você trabalha planejamento de mídia social e como você pode ganhar dinheiro com planejamento de mídia social. Uma dica também é uma ferramenta da Rejane Toigo, que é o mapa de conteúdo. Procura aí o mapa de conteúdo, uma ferramenta que a gente desenvolveu em parceria com ela, e nessa ferramenta ela ajuda você a criar planejamentos e a vender esses planejamentos para empresas, enfim, criar projetos de planejamento de mídia social.
O planejamento ele vai envolver um briefing bem feito, detalhamento e criatividade, né, nas ações para você ir para a segunda etapa, que é a produção de conteúdo efetivo. Geralmente as pessoas trabalham muito esse lado, é o serviço mais vendido, ele geralmente é trabalhado com uma faixa de preços mensal, ele é recorrente. A gente tem até uma ferramenta aqui no Reportei para você calcular quanto que você pode cobrar por um serviço de produção de conteúdo recorrente. Vai em reportei.com/calcular que você vai achar a nossa calculadora de freela, a nossa calculadora de marketing digital, onde você vê vários serviços de marketing digital, como redes sociais, e a gente dá uma ideia de valor baseado em outros profissionais, baseado no mercado, tudo isso gratuitamente. A produção de conteúdo do social media vai envolver fazer o briefing do post, né? O que vai conter aquele post, como é que vai ser aquele post, e muitas vezes solicitar de outros profissionais, como profissionais de vídeo, profissionais de design, a parte gráfica. Alguns social medias, eles fazem todo o conteúdo, então eles publicam, eles criam, pegam as fotos, pegam os vídeos, enfim, eles fazem até as artes, isso é comum acontecer, principalmente em negócios que não exigem muita complexidade na criação. A terceira fase é programar os posts, agendar, criar o seu calendário de conteúdo. Isso envolve entender, né, o que é o calendário que você tem pela frente, quais são as datas importantes e se organizar para que você tenha um ritmo e uma frequência de conteúdo muito legal. Geralmente quem produz o conteúdo também programa esse conteúdo. E a gente tem aqui no nosso canal e no nosso blog dicas de ferramentas gratuitas que você pode utilizar para fazer esses posts. A mais famosa delas é o Business Suite do Facebook, que agenda para Facebook e para Instagram. Hoje praticamente todas as redes sociais já possuem agendamento nativo. Você consegue agendar dentro da ferramenta posts para daqui um mês, daqui uma semana. O que é importante é você ter esse calendário de postagens para não perder o ritmo e, obviamente, manter contato constante com a sua audiência. A quarta etapa do profissional de social media é o monitoramento e a resposta a comentários em redes sociais. É comum, por exemplo, você pode vender projetos onde você faz o planejamento, onde você cria o conteúdo, onde você publica o conteúdo e onde você monitora os comentários. Existem projetos até que você só publica e o próprio cliente faz o monitoramento dos comentários, faz a resposta. É o famoso saque online, né? A gente sabe que ali tem muita coisa envolvida. Tem gente que trabalha em mídia social e faz o famoso social listening. O que é isso? É basicamente você procurar, buscar palavras que as pessoas estão falando, você monitorar essas palavras, monitorar assuntos e temas para que você entenda o que está acontecendo e muitas vezes até tenha que agir e responder. O social listening ele é muito comum em marcas mais conhecidas. Então, uma marca grande ela fica monitorando, por exemplo, o que estão falando dela no Twitter. E aí você tem uma pessoa que vai fazer esse monitoramento, uma ferramenta que vai fazer esse monitoramento. Uma dica de ferramenta nesse sentido é o Buzz Monitor. Depois recomendo você pesquisar um pouquinho mais, uma ferramenta de parceiros que a gente super indica. O Buzz Monitor é uma ferramenta para você monitorar comentários e, enfim, fazer essa audição, né, do que está acontecendo nos meios sociais da internet. E uma coisa, né, quando a gente está respondendo comentários em redes sociais, a gente está colocando ali a marca em ação. Então, a própria maneira de responder, isso tem que ser planejado, isso tem que ser programado. O jeito que uma marca se comunica está muitas vezes não no que ela posta, mas em como ela engaja com os seus seguidores. E a gente está cheio de exemplos assim por aí, né? Para fechar, aí entra a famosa análise, porque se você programou, se você planejou, se você postou, se você monitorou, você precisa agora entender o que aconteceu para progredir. Aí entra o Reportei, obviamente, mas a análise de resultados ela faz parte do trabalho de mídia social e tem profissionais de social media que não fazem isso. Às vezes esquecem, não fazem o seu relatório, não acompanham o resultado e aí realmente é um trabalho que fica um pouquinho mais amador. Hoje, milhares de profissionais de social media acompanham os seus indicadores, os seus relatórios e, claro, eles estão com a gente aqui no Reportei fazendo isso diariamente. Se você quiser testar o Reportei, depois comenta. Esse não é o objetivo
objetivo do vídeo, mas a gente faz isso, né? O Reportei é uma ferramenta para você analisar os dados do seu TikTok, Instagram, Twitter, tudo num só lugar. Então, qual que é o ponto principal da análise de relatório, análise de resultado? É entender que aquilo ali é para gerar insight para o próximo mês, aquilo ali é para gerar insight para onde você tem que ir em seguida. Então, quando a gente olha um dado, quando a gente olha uma informação que tem lá num relatório, a gente não está querendo justificar nada, a gente está querendo entender se o que a gente fez deu certo. Então, vou dar um exemplo simples. Você faz a análise dos 5 posts de maior destaque do último ano, e aí você vai perceber alguns padrões, e você, ao repetir esses padrões, tem mais chance de ter mais posts com mais resultado. É preciso fazer essa análise para depois você continuar planejando, senão você começa a perder contato com a audiência, você não sabe mais se aquilo que você está publicando realmente está dando resultado. E como eu falei lá no começo do vídeo, hoje, sem a análise de resultado, você não conecta com o negócio. Se você está gerando leads, se você está gerando vendas, se as pessoas estão indo na loja, se as pessoas estão ligando mais para o seu cliente. Você precisa desses dados para comprovar esses resultados. E a gente sabe que os clientes estão cada vez mais interessados em dados que tenham a ver com geração de negócio e não dados que tenham a ver só com o crescimento da rede social. Legal, né? Gostou? Então, para começar a ser um social media, se você quiser saber mais, a gente tem a Reportei Academy, reportei.com/academy. Lá dentro você tem cursos gratuitos para te formar como um profissional de marketing digital, vai te ajudar não só em mídia social, em vários aspectos. Então, entra lá no reportei.com/academy, segue aí os parceiros que a gente listou aqui no vídeo e deixa seu comentário. Qualquer dúvida sobre a profissão de social media, sobre como trabalhar, dicas para esse trabalho, fala com a gente está aqui para te atender prontamente. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.